Cansado do sistema denominacional, da falta de visão, da corrupção e da falta de espiritualidade que habitam os templos chamados evangélicos? Foi cansado de gente falsa e travestida de crente que envergonha o evangelho com seus maus testemunhos e má postura cristã? A sua igreja é fraca de Bíblia, fraca de tudo, e isso desmotiva você a congregar? Você de repente encontrou algum respaldo bíblico que te autorize ficar em casa e ser crente da forma que você acha conveniente, num aspecto mais biblista do que denominacional? Ou está na dúvida se congregar é realmente necessário ou proveitoso em detrimento de ficar em casa e ser crente domiciliarmente mesmo? Você está no vídeo certo, esse conteúdo é para você. Aliás, muita gente pensa assim, e eu gostaria que você prestasse atenção nesses dois depoimentos que talvez vai resumir o pensamento que você tem acerca da denominação e acerca do sistema da igreja e por que talvez você esteja não congregando atualmente, esteja fora do sistema denominacional. Preste atenção. Da mesma maneira, todo igrejado tem a solução para todos os problemas do desigrejado. Solução para as emoções, para as finanças, etc. Até mesmo para decidir se o lugar do desigrejado é no céu ou no inferno. Acontece que todo igrejado é o dono da verdade. São inclusive sempre os primeiros a julgar e a definir o destino de uma pessoa. Isso veio a partir de um comentário anônimo das redes sociais. Outra pessoa diz o seguinte: eu prefiro ficar fora da igreja e perto de Deus. Passei por várias igrejas e vi muita atuação do diabo. Prefiro ficar desigrejada do que frequentar igrejas mercenárias, cheia de irmãs fofoqueiras, puxa-saco de pastor. Sou uma desigrejada sem solução para a igreja, porque não há solução. A salvação é individual, a solução está em Cristo Jesus. Essa frase veio de um comentário de uma anônima, também das redes sociais. As pessoas que deram esses depoimentos, elas estão certas naquilo que elas dizem? Certamente. Eu não posso ir contra aquilo que eu vejo na igreja todos os dias. E elas estão certas nos argumentos que elas usaram para estar fora da igreja? É isso que você vai descobrir neste vídeo de hoje. Eu sou Júlio Rocha, você está no canal Verbo, Bíblia e Teologia e nós vamos para mais um episódio de Pastoral. Antes de nós começarmos esse assunto, eu vou rodar a vinheta, são só 10 segundinhos, tempo suficiente para você clicar na logo aqui embaixo no canto superior direito e apertar o botão se inscrever e também deixar o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Nós voltamos já. Meus irmãos, o movimento de afastamento dos templos e das congregações tem crescido assustadoramente, sendo acentuado nesses tempos que estamos vivendo. E com isso, com certeza, as racionalizações estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas. Dá uma olhada nisso aqui. O tão conhecido termo desigrejado para pessoas que não congregam tem sido rearranjado para um novo termo que significa não denominacionado. As pessoas que se ocupam da disseminação dessa nova terminologia utilizam essas nomenclaturas que eu vou citar agora para justificar esta postura. Desigrejado agora é aquele que está fora do corpo que é Cristo. O não denominacionado é aquele que não tem vínculo denominacional ou uma igreja física. Todavia, ele não é um desigrejado. Ele só não quer seguir uma denominação. Essa nova terminologia altera alguma coisa a essência do desigrejismo? Ao meu ver, absolutamente. A coisa precisa ser analisada a partir do seu contexto e não a partir da sua prática. A prática não justifica o conceito, é o conceito que sempre justifica a prática. Congregar é um conceito básico da nossa relação com Deus e não é uma opção. Isso vem desde o Sinai, desde que o tabernáculo foi erigido e não mudou. E é isso que eu pretendo expor aqui biblicamente para você. E depois dessa exposição eu quero deixar aqui uma palavra pastoral. E eu preciso que você pense com carinho acerca dos argumentos que eu vou desenvolver aqui, sem qualquer pretensão de mudar a sua opinião sobre isso. Como já adiantado, não há motivos para não congregarmos, isso é para todo o povo de Deus. Não há desculpas, não há filosofias, não há justificativas. Não há conceitos que possam sobrepor um conceito já estipulado, estabelecido e que vem sendo usado há milênios no relacionamento entre Deus e o homem. Se você diz que é crente em Jesus e apenas não vai na igreja, eu sinto muito te informar. Você está enganado, você está enganado. E eu quero poder ter a chance de te provar isso biblicamente, o porquê você está enganado.
Você pode até mesmo ter todos os motivos do mundo para nunca mais pisar o seu pé numa igreja e se desvincular de templos totalmente de tudo que está ligado a ele. No entanto, as justificativas para isso a Bíblia não te dá de forma nenhuma. E isso pelo menos por 7 razões que eu passo a discorrer a partir de agora. O primeiro argumento bíblico de que um crente deve sempre congregar é que, ao contrário do que se usa hoje em dia, o povo de Deus sempre se alegrou e sempre se alegrará em poder ir ao templo. Isso nós encontramos no Salmo 122, onde o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda no Salmo 133, verso 1, o mesmo salmista exclama: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse viver aqui tem sentido de conviver, amém? E você pode contestar cabalmente essas referências perguntando: o que isso tem a ver com igreja? O que isso tem a ver com congregação? O primeiro até que vai, vamos na casa do Senhor, fiquei alegre, beleza. E o segundo, o que tem a ver união dos irmãos, conviver em união e é bom e suave? O que tem a ver isso com igreja? Meus irmãos, esses salmos são composição do rei Davi e são chamados Cânticos dos Degraus. Você sabe o que é isso? Os chamados Cânticos dos Degraus são cânticos que à sua época os israelitas cantavam quando se dirigiam de todas as tribos de Israel até o templo para adorar ao Senhor. Portanto, tem tudo a ver com o templo. Expressa o prazer que o crente tem em ir à casa do Senhor, até porque isso naquela época era muito difícil e muito custoso. Eles enfrentavam dificuldades, mas não deixavam de estar alegres por estar na presença do Senhor. Essa mesma afeição pelas coisas de Deus, essa mesma vontade de estar no templo também é contemplada no Salmo de número 34, onde o salmista exclama: ó quão amáveis são os teus tabernáculos, mais vale estar na tua casa do que em outros lugares 1000, e vocês também conhecem esse salmo. Então isso expressa a vontade que a pessoa deve ter de estar na casa do Senhor, independente de qualquer dificuldade que ela encontre. Agora, quando vamos ao conceito paulino acerca de congregar, isso no Novo Testamento, aí a coisa pega. Vem comigo. O segundo motivo pelo qual um crente deve sempre congregar é que talvez as pessoas desse movimento nunca tenham lido essa passagem, mas Paulo cita o ato de congregar como uma didática espiritual para a edificação mútua. Isso é o que nós encontramos em Romanos capítulo 1, verso 11 e verso 12, onde Paulo diz o seguinte: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Você percebeu aí que algumas expressões estão grafadas e eu gostaria de repassar com você. Eu desejo ver-vos. Quem é? A Igreja de Deus de Roma. Repartir convosco. O ato de repartir, irmão, só pode ser possível quando as pessoas estão juntas, congregadas. Repartir o quê? Algum dom espiritual. Em vossa companhia, só reforça a ideia anterior. Reciprocamente, ou seja, Paulo dá e recebe. Quem congrega sempre dá e sempre recebe. Aí fica um parênteses que eu quero abrir aqui. Se você não congrega, como você dá e como você recebe? E por fim, a fé mútua. Fé mútua é fé de 2 ou mais pessoas. A fé que dá e a fé que recebe. Vossa e minha, complementa Paulo. Meu irmão, minha irmã, se isso não te disser alguma coisa, o erro então deve estar nas Escrituras e não em você. Porque está claro o desejo de Paulo de viajar do Oriente para o Ocidente, a fim de congregar com os irmãos romanos e receber deles aquilo que também ele tinha para dar. Ou seja, quando o crente vai na igreja, ele compartilha forças com aquele que está fraco e recebe forças daquilo que está forte. Já aquele que não congrega, ele é híbrido nesse aspecto. Agora, você pensa que somente Paulo pensava ou agia dessa forma? Veja como a comunidade cristã hebraica era ensinada. Dá uma olhada nisso aqui. O terceiro aspecto que reforça a necessidade de congregarmos é que, ao contrário do que você possa pensar, de que a vida cristã é individual, eu e Deus, Deus e eu, e ninguém tem nada a ver com isso, o escritor aos Hebreus, livro que destaca a superioridade de Cristo e a realidade da apostasia, do esfriamento na fé, ele enfatiza a importância de congregar, pois juntos nós somos mais fortes. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 nos diz desta
forma: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Assim como no verso lido anteriormente, em Romanos capítulo 1, aqui em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, nós temos palavras em destaques que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, considerar. Consideração, irmãos. A consideração é fundamental no convívio familiar. E a igreja é uma família. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios que a igreja é a família de Deus. Então precisa ser considerado. Aquilo que é muito superior precisa ser considerado para que nós não nos esforcemos além do nosso limite. Aquilo que é muito inferior ao que nós somos e pensamos deve também ser considerado para que nós não iremos e não chutemos as pessoas. Então consideremos-nos. A segunda palavra é nos estimularmos. Quem não precisa de um estímulo, irmãos? Aquele que muito faz, aquele que é exagerado, precisa de um estímulo para ser mais ameno. Aquele que é um pouco mais desleixado precisa de um estímulo para andar um pouco mais rápido. É só assim que a igreja consegue identificar a sua cadência para caminhar em direção ao céu. Mas isso é feito na igreja e não sozinho. Terceiro, não deixemos de congregar-nos. Isso aqui está bem claro, não preciso nem bater nessa tecla. E mais, façamos admoestações. As admoestações são necessárias. Vai de encontro com o que Paulo falou em Romanos capítulo 1. A fé mútua, ela admoesta. Aquele que está muito soberbo, ele precisa ser quebrado um pouquinho a crista dele. E isso é feito na igreja. Aquele que está um pouco devagar precisa ser admoestado. Quando mais, diz o escritor, vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O arrebatamento da igreja. Cristo vem buscar a igreja no coletivo. E é sobre esse coletivo eu tenho uma palavra para te dizer no final desse vídeo. Fique comigo. Bom, a salvação é individual, como muitos afirmam, e até vimos isso no depoimento no começo do vídeo. Mas acontece que a caminhada ela é coletiva. Exemplos bíblicos não faltam sobre isso. Desde o Antigo Testamento nós temos esse exemplo. Se nós olharmos contextos anteriores e posteriores a todos esses exemplos, tudo vai ficar muito mais claro ainda. Unir-se para sobreviver. Ah, mas espera aí. No Novo Testamento não tinha templos. Templo é coisa do Antigo Testamento. E o Novo Testamento sobrepuja o Antigo Testamento. É interessante. Veja como a racionalização, ela cega a mente das pessoas que querem justificar os seus atos. Para todo ato existe uma justificativa, senão não teríamos visto a racionalização desse novo movimento, não é verdade? Na verdade, quem anda na verdade não precisa justificar nada, né? E por que então tantas justificações? Se é a verdade, segue a verdade e pronto, né? Mas tem que ter aquela racionalização, tem que ter aquela justificação. Na verdade, eu não entendo qual é o interesse de sempre ficar se explicando isso em várias facetas da nossa vida. Se estão no caminho certo em congregar em casa, então para que justificar? Eu realmente não entendo, mas com tudo isso eu ainda tenho respostas para essas racionalizações. Vem comigo, mais 4 pontinhos e nós vamos entender essa questão toda. O quarto argumento bíblico que respalda a necessidade de um crente congregar é que no Novo Testamento tinha templo sim. Então não repita falácias que você lê, que você ouve nas redes sociais ou até mesmo aqui no YouTube. Tá bom? É necessário você formar uma opinião e essa opinião ela é formada através do preceito bíblico. Senão de nada adianta você estar em casa dizer que lê a Bíblia, está perto de Jesus, sendo que não sabe desses conceitos que são básicos, são beabá, eu não estou nem aprofundando aqui. Amém? Primeiro lugar, Atos capítulo 3, verso 1, diz que Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona. Esse templo aqui é o mesmo templo judaico. Perceba isso. Eles já eram convertidos, eles já tinham passado pelo Pentecoste, mas não abandonaram o templo, mesmo sendo o templo judaico, porque eles incutiam no seu coração algo que aprenderam com alguém, você vai ver quem é esse alguém, que mesmo que o templo seja outro templo, eles não podiam deixar de cumprir com o dever deles de adorar a Deus no templo. Eles podiam orar no cenáculo, mas não foram. Depois que a porta do cenáculo abriu, eles se dirigiram ao templo. Eles
eles estavam no templo judaico, mas estavam com fins diferentes. O objetivo deles era adorar a Deus e não ficar presos à lei de Moisés ou qualquer outro ritual judaico. Isso é o que nos mostra o ato de Pedro e de João ao subir a hora nona ao templo, a hora da oração. Já o quinto argumento que reforça a necessidade do crente congregar é que depois que foram banidos do templo, depois que o cristianismo começou a crescer e o sinédrio começou a cortar as asinhas da igreja e eles ficaram impedidos de entrar no templo, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram no templo, mas pela marginal. Eles não saíram do templo. Eles ficaram na ala leste do templo, chamado Pórtico de Salomão. É o que nós encontramos no capítulo 5, verso 12 do livro de Atos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e eles costumavam todos reunir-se de comum acordo no Pórtico de Salomão. Perceba aqui então que nós grafamos duas expressões aqui. A primeira é costumavam todos reunir-se, e o agravante aqui é de comum acordo, com alegria, como no Salmo 122, como no Salmo 133 e 1, né? E eles se reuniram no Pórtico de Salomão. O escritor Lucas dá o detalhe exato de onde eles ficavam. Eles não podiam mais entrar no templo, porque o sinédrio barrou a entrada deles por causa do cristianismo. Eles ficavam então na marginal, eles ficavam ali perto das pilastras, eles ficavam ali no Pórtico de Salomão, se reuniam e faziam seus cultos ao ar livre. Irmãos, que maravilha é congregar, meus irmãos. Eu não entendo como é que uma pessoa pode deixar de ir na igreja por causa de algo que viu, que sentiu, algo que está de repente tão superficial e às vezes olhamos para o objetivo, para o alvo errado e deixamos de congregar por bobeiras, por coisas superficiais que o tempo derruba, que a morte derruba e que não agrega valor na eternidade para nós. Deixemos disso, meus irmãos. Veja então, irmãos, que a vontade que eles tinham de estar no templo, de estar na casa do Senhor, por essa presença física, didática, porque Deus não precisa de templo, é só uma didática para estar ali, eu vou falar um pouco sobre isso depois, ela sempre foi maior do que as dificuldades e do que as perseguições que os discípulos sofreram. Sabe por que eles eram assim? Sabe por que eles tinham esse ânimo de estar na casa do Senhor? Eu vou responder agora para você. O sexto argumento bíblico pelo qual um crente deve congregar e até mesmo o motivo pelo qual os discípulos não abandonavam o templo na igreja primitiva era porque Jesus ia ao templo. O mestre, o professor, o guia, o Senhor sempre foi de ir ao templo, e isso desde menino. É o que nós encontramos em Lucas capítulo 2, verso 46, que nos diz o seguinte: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Agora preste atenção, acharam Jesus no templo. Jesus era adolescente, tinha se perdido, vocês conhecem a história. Acharam Jesus 3 dias depois no templo. Agora Jesus estava ali discutindo a lei, Jesus estava ali falando da palavra de Deus, mas Jesus estava com a mente totalmente fora do que aqueles escribas, aqueles fariseus, aquela geração corrupta. Olha, Jesus estava no meio de corruptos, mas estava adorando a Deus e disse à sua mãe: não cuidava que eu estivesse aqui falando das coisas de meu pai? Aonde mais eu estaria? Veja vocês, Jesus estava no antro de corrupção, no meio de pessoas corruptas, mas a mente dele, o coração dele estava em servir a Deus. E isso os discípulos também faziam da mesma forma posteriormente ao abrir as portas do cenáculo, no templo de Deus, no templo de Jerusalém e também no Pórtico de Salomão. Agora, Lucas, capítulo 19, verso 45, verso 47, vai nos dizer que Jesus mais uma vez entrou no templo. Veja o que está escrito. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Mais uma vez temos aqui palavras grafadas. A primeira é Jesus entrando no templo. Todo mundo vê Jesus entrando no templo com uma corda na mão, um chicote na mão e esmurrando ou batendo ou chicoteando ou expulsando os mercadores que estavam ali. E Jesus foi muito bem feito. Foi muito bem feito aquela mercadoria. Mas as pessoas só costumam olhar para isso. Agora está escrito acerca desta passagem, se refere aos Salmos, onde o salmista diz: o zelo da sua casa me consome. Jesus estava com outra vista.
Jesus não entrou ali para derrubar o sistema, ao contrário de que todos aqueles que são desigrejados, eles usam esse termo para afirmar isso. Jesus entrou ali porque o zelo da casa do Senhor, aliás, que ele chama de sua, que é o segundo aspecto que nós grafamos aí. A minha casa será chamada casa de oração. Abre um parênteses aqui que eu quero entrar num negócio com você aqui. A minha casa será chamada casa de oração. Se a igreja é a casa de Jesus, se o templo é a casa de Jesus, simbolicamente, figurativamente dizendo, você acha que Jesus não ia querer que você estivesse na casa dele, minha irmã? Você acha que Jesus não ia querer que você estivesse na casa dele, meu irmão? É só pensar um pouquinho, amém? Aplicai, disse Ageu, né? Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, amém? Analise isso que eu estou dizendo para você, compare Bíblia com Bíblia, analise a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, e você vai ver que eu tenho razão, que a Bíblia tem razão nisso. O outro termo em destaque, então, fala-nos que Jesus ensinava diariamente no templo. E se o dono do templo ensinava no templo e ia ao templo todos os dias, quem sou eu? Quem é você, meu irmão? Para nós não irmos ao templo. Se o dono deu o exemplo, portanto, vejam que os discípulos aprenderam a estar no templo porque beberam diretamente da fonte, ouviram diretamente do dono do templo a necessidade de estar no templo. E assim, se nós não vamos ao templo, sendo que é a vontade do dono do templo que nós vamos ao templo, nós estamos em desacordo com a palavra do dono do templo e também com a vontade do dono do templo. Isso é uma coisa bem óbvia de se chegar à conclusão. Amém? Espero que você considere isso. E assim nós passamos ao sétimo ponto, pelo qual congregar é necessário, biblicamente respaldado e orientado pela vontade de Deus. O sétimo argumento que bate contundentemente na tecla que o crente deve congregar está no fato de que ainda há mais duas referências no Novo Testamento, na verdade, inferência a templos. Isso ainda naquela linha de contra-argumentação ao fato de que as pessoas afirmam que não existiam templos no Novo Testamento. Atos capítulo 19, verso 9, nos informa o seguinte: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Agora veja bem que temos mais duas palavras em destaque. Primeiro, Paulo separa os discípulos do furdúncio, vamos dizer assim, da aglomeração que havia em Éfeso por conta de um tal Demétrio. Entendendo então do que se trata o contexto do texto em apreço, nós vamos ver que quando Éfeso fecha a porta para o evangelho, Paulo recorre mais do que rapidamente a um estabelecimento particular para fazer os seus cultos. Agora me diga se esse ponto, se esse local não serviu de igreja por mais de 2 anos. Amém? Romanos capítulo 16, verso 6 é o segundo texto que nos diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Nota aqui que Paulo também deixa grafado aqui, né? Ele deixa ressaltando essa questão de todas as igrejas que nós sublinhamos aqui. O que será que Paulo quer dizer com todas as igrejas? Será que ele quer dizer todas as pessoas em qualquer lugar onde estejam? De maneira nenhuma. Se fosse assim, ele teria dito toda a igreja de Cristo, dispersa ou concentrada em qualquer outro lugar do mundo, vos saúdam. Mas não, ele diz todas as igrejas. Logicamente, não há mais do que um corpo. Se fosse pessoas, ele se referia a corpo, mas como é espaço físico, ele se refere a igrejas no plural. Portanto, ele não fala de pessoas, mas fala de comunidades que foram estabelecidas por onde ele passou e que também tinha aí o conhecimento através dessa carta dos crentes de Roma. É como se ele estivesse dizendo assim: a igreja de Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está aí em Filipos, ela saúda a igreja que está em Roma. A comunidade de A saúda a comunidade de B. Esse é o conceito de igrejas e espaços físicos que servem para pessoas, aí sim o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, a igreja mística, se reunir e comungar através do corpo e do sangue de Jesus Cristo e ouvir a sua palavra e receber o ensino da parte de Deus e também servir a comunidade. São os 4 pilares aí da igreja primitiva. Portanto, meu irmão, com muito carinho, com muito amor no coração, com muito jeitinho, eu quero dizer para você, minha irmã que me assiste, vai congregar, não deixa de congregar não fique em casa, não faça isso.
Amém? Porque a Bíblia não respalda o congregar em casa. Não existe congregação de um só. Amém? Existe congregação de um corpo de pessoas. Vamos passar às considerações finais e eu quero deixar uma palavrinha para você aqui. Primeiro, Deus não olha condições, Deus olha intenção. Muitas vezes as pessoas querem congregar, mas não podem por algum motivo. E isso é uma coisa. Agora, se a pessoa pode ir, mas não quer ir, é outra. E se a pessoa pode ir, mas não quer e fica racionalizando em cima para parecer que a sua decisão é certa, isso é outra coisa totalmente diferente diante de Deus. Aí nós já passamos do campo da impossibilidade para o campo da premeditação. E é uma coisa que Deus condena por todas as Escrituras. Portanto, tome cuidado com aquilo que você propôs no seu coração ao não congregar. Isso pode ser perigoso para a sua vida espiritual. Em segundo lugar, eu sei que a maioria das pessoas descongregaram e estão descongregadas hoje em dia por algum motivo, alheios à disputa, ou à rixa, ou a contrassistema, alguma dessas outras coisas que são aí a minoria, na verdade, entre eles. Por não concordar, por não se submeter a uma hierarquia, essas coisas. Eu sei que a maioria não está nesse patamar. Eu sei que são apenas pessoas, talvez como você possa ser, uma pessoa que está cansada desse expediente, conforme relatado nos depoimentos que nós vimos lá no começo do vídeo. Entretanto, por quaisquer que seja o motivo que você deixou de congregar, a essência é uma só. O desigregismo não é um ato de uma pessoa, não é o ato que caracteriza esse desigregismo, é sim a postura, né? A postura de não congregar que caracteriza um desigrejado. Portanto, não é o fato de você não ir à igreja, é o fato de você ficar em casa. Entende isso? Então, com muito carinho, eu quero dizer para você que essa disposição, ela não vem da mente, ela vem do coração. Ela vem do seu interior para o exterior. Isso pode ser um problema porque se trata de uma ferida que se abriu dentro de você. E essa ferida precisa ser curada. Agora, da mesma forma como você vê coisas ruins na igreja, eu garanto para você que tem muita coisa boa na igreja que você deixou de observar e que se você passar a observar, essa ferida vai sarar de dentro de você e você vai ser restaurado, você vai ser restaurada para a glória de Deus. E por fim, para destacar aqui talvez o maior perigo desse desigregismo ou desfiliação denominacional, isso pode implicar minimamente em antropocentrismo, ou seja, se não está do seu jeito, se você viu alguma coisa e não gostou, se ninguém é bom para você, de repente se o local não te agrada, se você está perdendo muito naquele lugar, nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso mostra que nós não aprendemos a oração do Pai Nosso, onde tudo é no coletivo, onde tudo é com mais pessoas e não nós mesmos. E se porventura nós não queremos ir na igreja porque nós não recebemos nada, no mínimo nós temos que pensar no nosso irmão que está lá, lembra de Romanos capítulo 1, verso 11, comunicar com a fé mútua, fortalecer os que estão fracos, nós temos essa incumbência. Quando nós não vamos na igreja, nós estamos sendo mesquinhos com a nossa responsabilidade de ser suporte para outras pessoas, mesmo que achemos que nós não somos ou não precisamos de suporte. Em segundo lugar, um grande problema que pode ocorrer, além do antropocentrismo, é o individualismo e a insubordinação. Porque ficar em casa você não tem pastor, ficar em casa você não tem orientação, para ficar em casa você não tem quem te guie, quem te oriente, para ficar em casa você não tem quem puxe a sua orelha, né? Então, a insubordinação, o individualismo, né? Você perde aquele senso de comunidade com as pessoas, de abraçar, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E note, não é chorar com o que chora, é chorar com os que choram, com os que se alegram, sempre no plural. Se Cristo quisesse tratar com alguém da maneira individual, ele teria feito porque ele é Deus e dono da igreja. E você pode até perguntar o que implica em problema ser individual ou não querer ter ser subordinado a alguém. E isso leva-nos a um conceito bíblico, cristocêntrico e até mesmo eclesiástico muito grande. Porque se uma pessoa não pode viver uma vida de subordinação, uma vida de compartilhamento mútuo com outras pessoas, ela terá dificuldade em lidar com a cabeça, que é Cristo, e com os membros do corpo, que é a igreja. Portanto, é um membro estranho ao corpo. E a falácia da não denominacionalização cai por terra aqui. Porque como você pode ser
ser um templo invisível se você não vai nem ao templo visível. É o conceito de 1 João 4:20 e também de Jeremias 12, verso 5, que nós vamos ler agora. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, o que farás na floresta do Jordão? Em outras traduções diz enchente do Jordão. E João não deixa por menos. Na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 20, ele nos diz o seguinte: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Perceba, eu não estou querendo dizer que você não ama seus irmãos, eu não estou querendo dizer que você não vai na igreja porque você é ruim, nada disso. Eu quero o conceito. Eu quero que você pegue o conceito, porque a Bíblia é livro de conceitos. A profecia para Jeremias veio da seguinte forma: se te fatigas correndo com os que vão a pé, como pode competir com cavalos? Ele está querendo dizer, se você não faz o básico, como é que você vai querer fazer o complexo? Se você não faz o que é factível, como é que você vai querer fazer o impossível? João vai nessa mesma linha. Se você fala assim, eu amo a Deus, que é invisível, mas não amo o seu irmão, que é visível, que espécie de amor é esse? Se você não faz o que é fácil, como é que vai fazer o que é difícil? Portanto, eu não estou querendo julgar ninguém aqui por atitudes, mas estou querendo falar sobre essência. Se você não é capaz de congregar numa igreja visível, com pessoas deficientes, com pessoas necessitadas, com pessoas estranhas, com pessoas de hábitos muitas das vezes chocantes, mas que é visível, é palpável, faz parte da sua comunidade, como é que você pode ser parte de uma igreja invisível, se você tem um sentimento faccioso no sentido de individualista e insubordinado? Consegue compreender isso? Portanto, com muito carinho, eu peço que você reveja os seus conceitos. Eu peço que você medite nessa exposição bíblica. Amém? Porque Deus está falando ao seu coração. E a vontade de Deus expressa nas Escrituras te leva a congregar e não a descongregar. Um fato que nunca é levado em conta daqueles que já deixaram de congregar é que nessa vida descongregada ou desagregada, individual, há um sério perigo de enfraquecimento, há um sério perigo de apostasia, até morte espiritual. Congregar, irmãos, ajuda até nisso. É um processo didático. Ir na igreja não vai fazer ninguém mais crente nem menos crente, mas é um processo didático, como cita Justino Mártir, que eu vou deixar para você daqui a pouco aqui. Até mesmo um rebanho de ovelhas, que não faz mal para ninguém, mas que está unidas, bota lobo para correr, irmãos. Então, a coletividade é forte. Junto nós somos mais fortes. Esse jargão nunca foi tão necessário para a igreja dos últimos dias como é hoje. Agora, se as ovelhas desgarram, o lobo vai procurar aquela que está mais longe do bando. E assim, ele consegue arrebatar, essas ovelhas do aprisco, ok? Agora, se você é forte o suficiente na fé para ficar em casa, você peca por uma falta de boa ação. Porque se você é forte, você tem por obrigação ajudar aqueles que são fracos. Às vezes aquele linguarudo, às vezes aquele fofoqueiro, às vezes aquela problemática, é uma pessoa fraca na fé e você pode ajudar ela. Então, até mesmo dentro da igreja, nós sofremos com esse individualismo e nós precisamos olhar com os olhos de Cristo. Amém? Conforme diz Tiago, a omissão é pecado. Tiago 4,17 nos diz o seguinte: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, ou nisso está pecando. Amém? Portanto, se você não vai na igreja porque você é forte, não precisa de igreja, você está dizendo, não, eu mesmo sobrevivo, eu não preciso de ninguém. Portanto, você pode fazer o bem para aqueles que estão fracos dentro da igreja, porque às vezes tem pessoas que dá trabalho, mas não saem da igreja, mas eles estão ali, um dia Jesus levanta eles. Quem sabe não é você o canal que Deus vai usar para levantar essas pessoas, para amadurecer essas pessoas e para mudar a história da sua congregação. Se você nada fizer, você está pecando por omissão. E isso é ruim diante aos olhos de Deus. Agora, para dar fins a essa meditação, você, na verdade, está olhando para a igreja, para a denominação e não para Jesus. A igreja é composta de pessoas e não de anjos, amém? Se você mudar o seu foco, você vai sobreviver, vai sair dessa muito mais forte na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que nem toda igreja é conforme a experiência que você tem visto, e eu nem sei de quantas igrejas você passou para você ter essa conclusão. Mas nem todas as igrejas são iguais, são problemáticas, são corruptas, são desagregadas, são demoníacas. Aliás, a igreja autêntica de Cristo, o povo que cultua seriamente ao Senhor na igreja
igreja do Senhor, no dia do Senhor, nem ele não é nada dessas prerrogativas. É só uma questão de analisar a comunidade onde você está e o que você deve fazer com relação a ela. Se preciso for, vá congregar em outra comunidade. Nessas igrejas, com certeza, está cheio de pessoas com defeitos, com necessidades. E juntamente com você, elas estão ali porque buscam algo em comum. E esse algo é a vida abundante em Jesus Cristo. Todas querem chegar ao céu, todas querem beber da mesma fonte, todos querem melhorar de vida. Isso eu estou dizendo de vida espiritual e também de vida material, por que não dizer? O corpo de Cristo sempre foi, na Bíblia, o símbolo da unidade na diversidade. Se você compreender isso, você vai achar o seu lugar nesse corpo e vai contribuir para a edificação do corpo, edificação da igreja, e Jesus vai ficar contente com você e você vai andar de conformidade com as Escrituras, porque em casa, do jeito que você não está em conformidade com as Escrituras. Pense você o que pensar, ache você o que achar e racionalize do jeito que você racionalizar. Eu te dei aqui 7 motivos pelos quais a Bíblia nos ordena a congregar. Agora a decisão é com você. Reflita, pense, tome uma atitude, decida-se por Cristo e pela sua igreja. Eu termino aqui com a fala de Justino Marte, um dos pais da igreja, explicando para Trífono, um judeu, a didática no relacionamento com Deus através do congregar, através do ir à igreja. Ele diz o seguinte: o próprio templo de Jerusalém, Deus o chamou casa ou moradia sua, não porque necessitava disso, mas porque não vos entregaríeis à idolatria se os seguisseis pelo menos aí. O que ele quis dizer tão somente é que a igreja é um processo didático. Os cânticos, os testemunhos, a pregação da palavra, tudo é uma didática divina. Deus não precisa nada disso, mas ele precisa se comunicar conosco e nós com ele de alguma forma. Portanto, ele providenciou o templo para que em comunidade, em conjunto, nós pudéssemos nos lembrar dele e fugir da idolatria. Eu ainda quero voltar a esse assunto, entendendo a complexidade e também a sensibilidade que envolve essa questão, tanto de um lado como de outro. Sendo assim, se você quiser ampliar os seus conhecimentos bíblicos nesta área para se ajudar ou ajudar outras pessoas, é só se inscrever em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Também deixe o seu like, ele é muito importante para a gente, e tratando-se desse assunto, há pessoas que estão interessadas e esse vídeo precisa chegar até elas e você pode ajudar deixando o seu joinha. Caso você queira também compartilhar a sua experiência ou deixar a sua opinião, o seu ponto de vista, é só se utilizar o campo de comentários, será um prazer ler e, se possível, respondê-los. No mais, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.